A Bíblia em Marcos capítulo 6. Você põe aí, Ligo, que eu nem abri minha Bíblia. 6 capítulo, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde vêm essas coisas? Perguntavam. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esse poder para realizar milagres? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E encontraram um motivo de tropeço nele. Jesus lhes disse: só na sua própria terra, entre os seus parentes e na sua própria casa, um profeta não tem honra. Diga junto comigo: um profeta não tem honra. Mas ele não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos em alguns doentes e curá-los. Fecha os teus olhos mais uma vez. Paizinho Santo, essa é a tua palavra. Ela por si só é libertadora, curadora, transformadora. Só a tua palavra é suficiente para fazer isso, Senhor. Mas eu gostaria de te pedir que o Senhor faça de mim um instrumento teu nesta noite. Que as palavras da minha boca possam tocar, em primeiro lugar, o teu coração. E possa entrar nos corações aqui presentes, Senhor. Fazendo tudo aquilo que o Senhor tem a fazer. Que o Senhor possa mudar coisas de lugar. Que o Senhor venha trazer uma expansão de entendimento, Senhor. E que os nossos corações e as nossas mentes estejam abertas. Nós oramos, ó Deus, te pedimos humildemente. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E transforma as nossas vidas pelo poder que há na tua palavra, Senhor. Porque se a tua palavra não for capaz de nos transformar, teu Espírito não for capaz de nos transformar, não há esperança para nós. Nós dependemos, Senhor, do Espírito e da palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Um copo aqui. Se alguém puder trazer uma água para mim, que essa está acabando. Obrigada, filho. Quando eu estava preparando essa mensagem, quando Deus começou a ministrar no meu coração e a colocar essa palavra no meu coração, Deus trouxe à minha memória algumas coisas muito pessoais. O que nós lemos aqui nada mais é do que Jesus era dessa cidade, a cidade de Nazaré, e você vai encontrar essa mesma história acontecendo lá em Cafarnaum, mas essa acontece aqui em Nazaré. Jesus chega na sua cidade, e como ele foi visto pelas ruas quando era criança, ele era aquele rapaz que andava pelas ruas, que era comum naquele lugar. Obrigada, filha. Era comum naquele lugar. Eu tenho falado aqui, semana após semana após semana, que o grande problema nosso é que nós tornamos comum Jesus. A presença de Deus é comum. Nós não criamos mais dentro de nós uma expectativa do que vai acontecer no culto, ou do que eu vou lá para entregar. Nós saímos da nossa casa como vamos para o nosso trabalho. Nós voltamos
da igreja, como voltamos do nosso trabalho, porque nós tornamos Jesus comum. E foi exatamente isso que aconteceu com aquelas pessoas naquele lugar. Obrigada. Naquele lugar, Jesus havia ressuscitado pessoas. Jesus havia multiplicado pães. Jesus havia feito curas milagrosas. Cegos haviam sido curados por ele. E a fama de Jesus era conhecida. Mas quando ele chega em um lugar que ele é comum, ele não pôde fazer nada. Apenas curar poucos enfermos. Eu tenho a impressão, eu não sei você, mas eu tenho essa impressão. A gente, quando faz alguma coisa, a gente quer mostrar para a família da gente que a gente fez, não é verdade? Lá em casa, por exemplo, nós somos assim. Compramos uma coisa nova, a gente liga para os filhos: olha, nós compramos, vem ver. Ou os filhos fazem alguma coisa nova em casa: pai, vem aqui tomar café que tem um negócio para mostrar. Por quê? Porque a gente tem esse prazer, essa alegria em compartilhar com a família da gente aquilo que é bom. Talvez Jesus tenha tido essa mesma expectativa ao voltar para Nazaré. Meu povo, quando chegar lá eu quero curar, eu quero abençoar, eu quero mostrar para esse povo o poder de Deus, a manifestação do céu, o que é a glória de Deus aqui na terra. Ele queria mostrar para as pessoas isso. Mas chegando lá, ele simplesmente, as pessoas olham e falam: olha, ele faz milagre mesmo. Vamos voltar ali um pouquinho no texto? Ele diz assim: de onde vem tanta sabedoria? Nossa, como ele fala bem. De onde é que vem? Olha lá, eles ficaram admirados, perguntando: de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que foi dada? E esse poder para realizar milagres? Eles estão admirados disso, mas de repente a casaca vira. Aí ele diz assim: mas não é esse o carpinteiro, o filho do carpinteiro? Aquele menino que andava aqui pela rua? Naquele carinha dali, ó, da esquina. E por causa disso, eles perderam de ver as coisas gloriosas do céu, simplesmente porque eles olharam para Jesus e viram nele algo tão de comum, tão normal, tão corriqueiro. É aquele menino. E perderam de experimentar coisas grandiosas. Eu tenho falado isso aqui, culto após culto, irmãos. Enquanto nós estivermos nessa mesma sensação de irmos para a igreja e voltarmos para a nossa casa. Nós vamos para a igreja porque é quinta-feira, hoje é dia de culto. Se eu não for, a pastora vai ligar na sexta-feira perguntando por que eu não fui. O pastor vai ligar perguntando por que eu não fui. Então é melhor eu ir mesmo, que eu não quero dar satisfação. Ou talvez você venha porque você já é um religioso viciado em culto. Então é dia de culto, eu vou estar lá mesmo. Mas não há mais aquela expectativa santa do que eu vou fazer na igreja, de que eu vou adorar ao Senhor. Eu vou lá para me derramar, eu vou lá porque eu quero senti-lo, eu vou lá porque eu quero adorar tão alto, tão forte, que eu chame a atenção do céu, que o céu repare em mim, porque eu cheguei lá para fazer a diferença. Se nós continuarmos nessa mesma pegada do povo de Nazaré, sabe o que vai acontecer? Nós também vamos continuar experimentando bem pouco da presença dele. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que quando Jesus diz que ele não poderia ali fazer muita coisa, porque ali não havia honra. Ele diz: só na sua própria terra, entre os seus parentes e na sua própria casa, um profeta não tem honra. O que é honra?
Vamos saber o que é honra? Honra é uma consideração devida à pessoa, a uma pessoa, é respeito por quem ela é ou pelo que ela faz. Segundo a Bíblia, honra é fazer distinção, é tratar com diferença. E eu vim aqui hoje à noite falar para você que nós, conforme o tempo foi passando e a sociedade foi mudando, uma das coisas que nós esquecemos foi da honra. Eu não sei você, mas quando eu era criança, nós chamávamos uma pessoa mais velha de senhor e senhora. Nós cantamos hoje a música Senhor, eu amo você, e foi difícil para mim chamar Jesus de você, viu? Porque eu sempre entendi que era uma questão de honra. Você chamar alguém que era mais importante, que era mais velho, que chegou primeiro, de Senhor. Então, até hoje eu digo para minha mãe, uma senhora, eu digo para a senhora, oi mãe, a senhora está bem? Eu não chamo a minha mãe de você, não passa pela minha cabeça chamar minha mãe de você. Por uma questão de honra. Então, nessa noite eu queria falar um pouquinho sobre honra conosco. Para mim. E aí eu vou falar para você, eu vou começar contando uma história muito pessoal. A Bíblia diz lá em Êxodo, capítulo 20, honra o teu pai e a tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe, para quê? Para que os seus dias sejam prolongados e tudo te vá bem. A gente quer ter vida boa, quer ter vida abençoada, mas esquece que há um mandamento. E a honra é um princípio. Deixa eu explicar para você. Tudo aquilo que é um princípio, é dado para você um princípio e depois é dado para você. O princípio é a condição e a promessa vem depois. É sempre assim. A honra é uma semente de conquista. A honra é uma semente de prosperidade. A honra é uma semente de bênção. Ele diz, honra teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem e você tenha os seus dias prolongados na terra. Interessante você pensar sobre isso. Porque Salmos diz que os seus dias estão contados. Mas daí vem Deus e fala, se você honrar seu pai e sua mãe, é possível que seus dias sejam prolongados. Que você viva nessa terra. E eu entendo esse viver bem nessa terra, é você realmente viver bem. Porque tem gente que vive, tem outras que sobrevivem. E tem outras que estão só passando pela vida. Tanto faz para ela viver ou morrer, porque não tem nada de interessante, nada de importante, nada de gracioso na vida dela. Então, quando a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem, eu acredito que é de você ter uma vida boa, uma vida legal, uma vida próspera, uma vida onde você experimenta coisas boas. Então, o princípio é a honra, que é a semente que eu planto para poder colher coisas boas. Essa mensagem nasceu de eu estou fazendo um curso, todo mundo sabe aqui que eu estou fazendo um curso de terapia sistêmica, e ele fala do sistema familiar. E chegou um momento que eu tive que confrontar a minha própria vida em relação ao meu pai. Quem não sabe, eu já contei essa história aqui dezenas de vezes. Quem não sabe, quiser conhecer, está escrita num livro, é só você adquirir o livro que eu tenho, tá bom? Posso te dar. Mas eu vou dar
aqui rapidinho, para quem não sabe. Para quem não sabe, acho que todo mundo sabe dessa história. Meu pai, há 56 anos atrás, fez uma vasectomia e a minha mãe engravidou. Não tinha o entendimento de que havia um tempo para se esperar e tal. E minha mãe ficou grávida. Meu pai alegou que ela tinha traído ele, que eu não era filha e tudo mais. Ele separou da minha mãe por causa disso. Então eu não tive um dia de convivência com meu pai na mesma casa. Porque depois eles tentaram voltar quando eu nasci, mas o caldo já tinha entornado, já não deu mais certo. E aí, aos 6 meses de idade, minha mãe separou-se do meu pai definitivamente. E eu nunca estive com ele. Então eu entendi esse versículo assim: honra teu pai e tua mãe, para que teus dias, para que tudo te vá bem. Eu dizia para mim mesma, bom, deve ser um pai, né? Mas o meu não era. Eu não lembro do meu pai, eu não me lembro de ter estado com ele numa casa num dia, no mesmo dia, juntos, dormir na mesma casa, não me lembro disso. Eu tive muita, mas muita dificuldade em chamá-lo de pai, porque eu tinha 6, 7 anos, sei lá, ele apareceu na minha frente, e parece que era difícil falar. Aliás, eu tive muita dificuldade em chamar Deus de pai, porque eu não entendia esse negócio muito de pai. Pai é aquilo que representa Deus para o filho, e o que é isso? E eu sempre me dei por... Estou liberta disso, eu já entendi. Meu pai é meu pai, deixa ele lá quietinho na vida dele, eu amo na minha. Para quem não sabe, ele já morreu, tá? Tem 6, 7 anos, sei lá. Não, mais, né? Tem uns 12 anos que meu pai morreu. E nesse curso que eu estou fazendo, foi pedido para fazer uma carta para o pai, agradecendo ao pai quem foi ele. E agora? Agradecer o quê? E eu chorei muito, mas muito. Eu passei uma madrugada. Eu fiz a aula, era umas 10 horas da noite. Eu estava com o computador lá e vamos lá escrever essa carta. E eu varei a noite, assim, acho que fui deitar umas 3, 4 horas da manhã, se não mais. Até eu entender que você não honra as pessoas pelo que elas fazem, mas pelo lugar que elas ocupam na sua vida. E isso eu tive que falar muitas vezes para mim mesma. A alma eu quero ver. Deus eu quero enxergar. A alma eu quero ver. Para minha alma eu quero ver o valor de tudo isso. E eu entendi que eu preciso aprender, e isso é um processo, não é de um dia para a noite. As coisas elas acontecem num processo na vida da gente. Mas eu entendi que a única coisa que eu podia dizer para o meu pai, obrigada, é porque um dia o meu pai, de alguma forma, ele deu a vida para mim. Mesmo que ele não saiba, de alguma forma, a sua alma permitiu que ele me desse vida. Ele entregou o sêmen dele, e por causa do sêmen dele eu sou o que sou. Eu tenho a aparência que eu tenho. Eu tenho o jeito que eu tenho coisas dele em mim. Eu tenho da aparência dele em mim. Aliás, eu tenho mais da família do meu pai do que da família da minha mãe. Então, o que é mais precioso na vida? Além da vida? Nada. Porque se você não tiver vida, nada é importante. Se você não tiver a vida, o que é que vale ter alguma outra coisa? Não tem, não faz sentido. O que faz sentido para você é a vida.
E entender que você precisa honrar o pai e a mãe, porque ele te deu vida, não importa o que ele tenha feito depois. Se ele foi bom, glória a Deus, aleluia, parabéns para você. Mas se ele não foi, se você chegou até aqui, honre, porque o que ele deu foi o suficiente. Foi suficiente. Era só aquilo que eu precisava. A Maressa, quando nasceu, desde muito pequenininha, ela assim, independente. Ela queria uma mamadeira em cima da pia, ela pegava a gaveta, abria uma, abria outra menorzinha, a outra menorzinha fazia escadinha, bebê. Ela tinha 6 meses, ela pegava o berço aqui, ela botava o pezinho aqui, puxava aqui para cima, arrancava os palitinhos do berço, os pauzinhos do meio do berço para descer. Aí minha mãe dizia assim, Maressa só queria a barriga. Depois da barriga ela não precisou de mais nada. De tão independente que ela quis ser. É isso aí. Tudo que eu precisei para nascer, Ele me deu, e foi o suficiente. E eu queria dizer para você nessa noite, que para você aprender a honrar pessoas, independente de ser esse seu pai, sua mãe, seu vizinho, seu pastor, o seu irmão, a sua esposa, que seja lá quem for, a primeira coisa que nós precisamos aprender é que ninguém deve nada a nós. Ninguém te deve nada. E sabe o que é isso, querida? Você pegar todos os boletos que você acreditava que essa pessoa tinha a seu respeito. Ah, meu pai não me deu carinho, meu pai não me deu presença, meu pai não me deu suporte, o meu pai não me acolheu, o meu pai ele não me protegeu. Quando eu precisei da proteção, Ele não me protegeu, Ele não estava lá. Ok, todos esses boletos Ele tem comigo, então agora eu vou pegar todos esses boletos e vou dizer, você não me deve mais nada. E quando nós aprendemos a olhar para as pessoas sem que elas nos devam nada, mas nós é que podemos dar alguma coisa, Ele me deu o que Ele podia, o que Ele tinha. Era só o que Ele tinha, era só o sêmen que Ele tinha, foi só isso que Ele me deu, ok, mas o que Ele me deu foi o suficiente. Nós passamos a honrar as pessoas, quando a gente olha para as pessoas e vê que a pessoa, ela só pode dar aquilo que ela tem. Você pode cobrar do seu pai, da sua mãe. Talvez você olhe para o seu passado e fique olhando para ele, enxergando os débitos que as pessoas têm com você. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Aquela dívida que essas pessoas tinham com você era quando você era criança. Você precisava de tudo aquilo, não teve. Agora pega todos esses boletos e joga na lata do lixo, porque você chegou onde precisava chegar. E você não é mais aquela criança sozinha, abandonada. Você agora é adulto. Você cresceu. E você é capaz de vencer sozinho. E quando eu digo sozinho, não é sozinho independente, cheio de orgulho e de arrogância, não. Porque nós precisamos uns dos outros. Na igreja não existe eu. Na igreja o que existe somos nós. É por isso que a igreja existe, para que nós estejamos juntos, para que a gente possa andar de mão dada, para que um levante o outro, para que um carregue o outro. Quando o outro estiver doente, caído, destruído, você pega e levante, e todo mundo junto vai levantar e vai andar junto. Nós precisamos uns dos outros, mas nós não podemos ficar cobrando coisas de pessoas que não tinham nada para nos dar. Elas receberam também tão pouco. Eu sempre digo aqui, que muitas vezes nós somos vítimas de vítima. Como é que eu posso cobrar alguma coisa da minha mãe, por exemplo? Que nunca me levou na escola
ai, como me dói, porque minha mãe nunca me levou na escola. Minha mãe estava preocupada em me dar comida. Ela estava preocupada em trabalhar, em me sustentar. Como é que eu posso querer cobrar? Entregar um monte de boleto na mão das pessoas e dizer: você me deve, você me deve, você me deve. E nós nunca vamos aprender a honrar ninguém enquanto nós estivermos achando que as pessoas nos devem alguma coisa. Nós nunca vamos honrar o pastor da nossa igreja quando nós achamos que ele está nos devendo. Pastor nos deve, pastor não faz visita, pastor, não posso honrar esse homem. Não vamos honrar nunca enquanto estivermos com as mãos cheias de boletos dos outros, cobrando dos outros. O grande problema é que, ok, eu quero ficar com os meus boletos, eu quero cobrar sim, me deve sim, eu quero que me paguem. Ok, continua nesse caminho, mas lembre-se que sem honra ninguém alcança nada. Se nós não aprendermos a honrar os outros, nós nunca vamos chegar a lugar nenhum. A Bíblia diz que nós precisamos viver uma vida onde as pessoas não me devem nada, mas eu devo a elas. Porque se eu não tiver dívida nenhuma com ela, eu ainda devo o amor. Sou eu o devedor, e não as pessoas me devem. Porque enquanto nós ficarmos agarrados a isso, nós nunca vamos prosperar. Porque a honra é o princípio para a prosperidade. Eu vou falar de algumas áreas para você, que toda promessa para ser cumprida na sua vida, existe um princípio a ser obedecido. Para que toda promessa se cumpra na sua vida, existe um princípio a ser obedecido. Romanos 12, acho que é 12, não é 1 não, diz assim, acho que é 12, que fala assim: honre uns aos outros. Acha para mim, Gustavo. Dá honra uns aos outros. É Romanos 12:10. Eu coloquei um aqui. Ele diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo o quê? A quem? Mais do que a você mesmo. A honra, a gente acha que a honra é a pai e a mãe, ok, mas é a honra um ao outro. Eu honro você, você me honra. Eu honro você, você me honra. Eu prefiro você em honra. Essa semana que passou, nós tivemos um encontro de mulheres na minha casa. E chegando lá, a irmã Geni conversando, falando um pouquinho dela. E eu tive uma vontade de pegar uma bacia e botar o pé dela dentro e lavar os pés dela. Eu disse isso para ela, falei: irmã, tudo que eu queria é poder lavar os seus pés. Lavar os pés uns dos outros. Enxugar as lágrimas, isso é honra. Isso é honra. Quando eu olho para o outro e vejo a dor, quando eu olho para o outro e não o ignoro, isso é honra. E isso é princípio de bênção nas nossas vidas. Isso é princípio de bênção quando eu olho para o outro e eu o prefiro em honra. Eu dou o meu lugar para ele. A Bíblia manda você também honrar o seu cônjuge. Vamos lá para 1 Pedro 3,7. Diz assim:
Maridos, do mesmo modo, sejam sábios no convívio com a sua esposa, tratando com honra. Honrar. Mas a Bíblia diz também para a esposa, que a esposa deve o quê? Honrar o marido. Você consegue perceber, Senhor, que haja hoje, nessa noite, uma expansão de mente, em nome de Jesus, que você compreenda isso. Que é o marido honrando a esposa honrando o marido, é o irmão honrando o outro é o filho honrando o pai, é o pai honrando o filho, é um princípio de honra entre todos nós. 1 Samuel 2:30 diz assim: portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem do seu ancestral, que ministrariam diante de mim para sempre. Contudo, agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Presta atenção, querido. A Bíblia diz: honrarei os que me honram. Você percebe que o reino de Deus todinho envolve honra? E que esse é um princípio inquebrável de Deus. E que enquanto nós não aprendermos a honrar uns aos outros, honrar dentro da nossa casa, honrar os de fora, honrar os que nos lideram, honrar aqueles que estão conosco, que estão do nosso lado, que andam conosco. E eu quero dizer para você nessa noite, se você quer prosperar, que você quer ter uma vida abundante, se você quer ter uma vida boa, se você quer ver dias felizes, se você quer ter paz nos seus relacionamentos, se você quer viver uma vida tranquila e de paz, aprenda o princípio da honra. Aprenda o princípio da honra. Eu não honro ninguém enquanto eu falo mal delas. Eu não honro ninguém enquanto eu não perdoo, enquanto eu não abro mão dos boletos que elas têm comigo. E uma coisa que nessa noite, que eu disse para vocês, que eu passei uma madrugada chorando, eu disse para o Senhor: Senhor, eu vou honrar o meu pai, a memória dele, porque o que ele me deu foi o suficiente. E eu declaro nessa noite, em nome de Jesus, ele não me deve nada. Ele não me deve mais nada. Eu nunca mais vou dizer: isso aqui me doeu, por conta de que não foi, porque não aconteceu. Ele me deu o que ele tinha, ele me deu o que ele podia, ele me deu o que estava ao alcance dele, o que ele era capaz de dar, e nunca mais eu vou cobrar. Só que essa decisão que eu tomei em relação ao meu pai, eu também tomei em relação a todas as pessoas que andarem comigo. A partir de hoje, ninguém me deve nada. Ninguém me deve nada. Quando você abre mão das dívidas que as pessoas, você achava que elas tinham com você, quando você abre mão, isso se chama perdão. E aí eu posso olhar para essa pessoa e dizer, para sempre eu tenho que dizer: meu pai é maior do que eu, porque ele me deu a vida. Minha mãe é maior do que eu, porque ela me deu vida. As pessoas que cuidaram de mim são maiores do que eu, porque elas me abraçaram. Eu tive o cuidado delas. Amanhã é aniversário da minha irmã do meio. E essa tarde eu falei: eu acho que eu vou escrever uma carta bem linda para ela.
porque ela teve comigo. Quantas vezes eu falava para ela assim: Rose, eu estou com fome. Eu vivo com fome. Não sei o que é. Eu estou com fome. Quantas vezes ela falava assim: vou pegar uma farinha de trigo aqui, mexia com água, fritava e me dava. Que era o que tinha. Merece minha honra. Ela não tinha obrigação de cuidar de mim de jeito nenhum. Ela era uma criança também. Mas estava lá. Merece minha honra. Eu queria fazer um desafio para você nessa noite. Meu desafio para você: procure uma pessoa para você honrar. Talvez seja por telefone. Talvez você possa fazer isso por telefone. Liga para alguém, chega na tua casa e liga para alguém e diga: eu estou te ligando porque eu quero te honrar. Eu quero dizer para você quanto você foi importante. Eu quero dizer para você, e eu tenho dito isso para mim todos os dias. Hoje eu falei para o Mauro, falei: amor, obrigada por tudo que você fez por mim. Que eu casei, eu só tinha meus panos. Só. Esse que você pensou aí. Eu disse para ele: e tudo que eu tenho foi ele que me deu. Se eu tenho uma casa, eu preciso honrar. Quem você poderia honrar? Procure alguém, porque isso é princípio de bênção. A Bíblia diz assim: honre o Senhor com os seus bens, com as primícias da tua colheita. Vamos ler o que está escrito lá? Diz lá em Provérbios 3:9. Gu. Honra o Senhor com os teus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas. E aí vem a promessa. O princípio é o quê? Qual que é o princípio, irmão? A honra. Honra. E os teus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Fecha os teus olhos aí onde você está sentadinho mesmo. Eu queria que você falasse para você mesmo que teus pais não te devem nada. Que essa pessoa que você está aí pensando, que você diz: eu tenho que cobrar. Ela me deve, ela não me deu, ela não me entregou, ela não fez por mim. Quem é? E diga agora, em nome de Jesus, eu abro mão dos boletos, eu rasgo essa conta, eu jogo no lixo essa conta, não existe mais esse débito. Ninguém me deve nada. Mas eu quero declarar que eu devo a essas pessoas a honra. Honrar. E você não vai fazer isso porque você quer receber bênção, não. É porque esse é o melhor caminho. E então, eu quero garantir para você aquilo que a palavra diz, que vai haver paz, que vai haver prosperidade, vai haver vida longa, porque esse é o princípio da vida. E não adianta você querer achar que você vai receber os benefícios
sem que você cumpra o princípio. A honra, ela vai determinar o grau da recompensa. A honra determina o grau da recompensa. Vamos ficar de pé. Senhor, é isso que o Senhor tem me ensinado. Senhor, que essa palavra não fique no nível do intelecto. Mas que se torne uma palavra rema, que vai dirigir a vida de cada um que aqui está. Que nós possamos aprender, Senhor, o princípio da honra. De honrar pai, mãe, honrar a nossa liderança, honrar os nossos iguais, honrar uns aos outros, preferir em honra uns aos outros. Que se há alguém aqui achando, Senhor, que alguém lhes deve alguma coisa, que nesta noite o Senhor possa abrir a mente e o coração, transformando, Senhor, esse pensamento. Que haja perdão de dívidas. E que cada um dos teus filhos aqui presentes aprendam a viver em honra, honrando uns aos outros, com um coração humilde, não com um coração arrogante, com um coração quebrantado. Que nós aprendamos a honrar, porque esse é o princípio da bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Enquanto prestava atenção no que a pastora falava, agora no último momento me veio uma imagem. Gostaria que os plantonistas aí de Fórmula 1 me ajudassem a lembrar o nome do piloto. Ele venceu uma corrida e no final, acho que o irmão Mauri vai saber, no final ele decidiu pegar a bandeira do Brasil e sair para dar a última volta, ele homenageando o Brasil e até homenageando o Ayrton Senna. Hamilton, ele fez isso. Acho que a gente pode tirar um pouquinho disso de honra, né? Porque quem venceu a corrida foi ele, né? Mas ele quis dedicar aquela corrida ao Brasil, ao estado que estava passando, e ao próprio piloto do Brasil, que foi um dos maiores representantes da Fórmula 1 aqui no Brasil. Preferir os outros em honra, dar honra, às vezes, em alguns momentos não nos é difícil. Mas quando a Bíblia diz preferir os outros em honra, não é um momento, é a todo momento. É sempre entender que aquele que está do seu lado merece mais, ou você decidiu dar mais para ele do que para você mesmo. Eu acho que isso faz parte, não tenho certeza, faz parte do conteúdo do Evangelho, né? Porque às vezes a gente busca ser honrado por aquilo que faz, né? E a gente já cantou várias vezes uma música que há muito tempo não cantamos, mas ele diz assim: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Amém? Você guarda essa palavra no seu coração. Se tem alguém que veio ao seu coração no momento que estava ouvindo essa mensagem, e que talvez você entenda que ele te deva alguma coisa,
Ou, de repente, não é por dever alguma coisa, mas que você entendeu que essa pessoa veio ao seu coração para que você faça isso a ela. Honre ela mesmo. Todas as vezes que minha esposa testemunha disso, que eu decidi perdoar alguém por algo que estava acontecendo, e dizer assim, você não me deve mais nada, Deus sempre me abençoou. Sempre me abençoou. A gente pensa assim, poxa, eu precisava tanto desse dinheiro. Mas quando você abre mão do dinheiro, Deus acaba te abençoando. Quando você perdoa aquela pessoa, porque ela, talvez no momento, ela não tem condições de acertar aquilo com você diz assim, esquece, deixa para lá, vamos continuar a nossa vida. Deus sempre acaba abençoando. Então nunca faz falta, muito pelo contrário, sempre acaba transbordando. Amém? Feche seus olhos. Obrigado, Deus, por esta mensagem tão rica, derramada em nossos corações. Senhor, nos ensina. O Senhor fez isso com os teus discípulos. O Senhor honrou os teus discípulos, lavando os seus pés. Eu me lembro agora, Senhor, da noite em que minha filha casou. E que nós não esperávamos aquele momento. O momento em que eles, tão bem vestidos, era o dia deles. Mas eles decidiram colocar a gente num trono. E nesse trono lavar os nossos pés. Obrigado, Senhor. Porque eu só vejo a tua bênção sobre a vida deles. Obrigado. Que assim seja com cada um de nós, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e permaneça conosco desde agora e para todo sempre. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe, meus irmãos. Vão na paz de Jesus.